SD e o nosso bispo Paulo Rangel. Que Deus te abençoe. Então vamos lá, capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Você já abriu a sua Bíblia, está escrito assim, a partir do primeiro verso: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, se juntavam, cada osso em seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, cresceram carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles ainda o Espírito. Verso 9, então ele me disse: profetiza ao Espírito agora, profetiza, ó filho do homem, diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, dos quatro cantos, o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, como um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Esses que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando tu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela o meu povo. E finalmente o verso 14 diz assim: porém em vós o meu espírito, e vivereis, e estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar. Senhor, e sobre a sua palavra, Pai, é que nós queremos nos render nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, Tu és o Deus que está, Senhor, o Teu Espírito Santo é um vento, e Ele não está, Senhor, limitado a ambientes. Eu creio que o Senhor está tocando, que o Senhor pode tocar nessa noite, nessa casa que está aberta, nesse lar, Senhor, que está ouvindo a sua palavra, nesse coração que está precisando de ouvir a tua palavra. Que o teu poder, Senhor, se manifeste, que o milagre aconteça. Vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre essa casa, sopra sobre essa família e traz vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero deixar essa palavra aqui para você nessa noite, a respeito, no capítulo 36, essa palavra no capítulo 37 de Ezequiel, ela vem trazer uma palavra de restauração. É uma palavra que Deus quer restaurar.
É uma palavra, então, de restauração. No capítulo 36, o capítulo anterior, ele fala sobre isso, ele fala sobre uma degradação. Ele fala que havia um ambiente de crise. Que ambiente de crise? Na crise, existe duas maneiras de você enxergar ou entender ou vivenciar uma crise. Primeiro a crise real, aquilo que é, e a segunda é aquilo como você vê. Amém? É o que é e o que você vê. A crise é o que é e o que você vê. E eu quero nessa noite andar nesses dois caminhos com você aqui. Esse ambiente é um ambiente em que Israel, o profeta Ezequiel, ele está na Babilônia. E Ezequiel, ele era um sacerdote do templo, né, lá em Jerusalém. E Jerusalém foi toda destruída pelos babilônicos, toda a cidade foi devastada, a população foi destruída, o templo está em ruínas, e esse povo agora está no cativeiro. Então, há uma crise, sim, ali naquele ambiente, há uma crise generalizada. Como Deus trabalha nas crises? Como que Deus trabalha nas crises? Nós vivemos hoje no mundo, nós vivemos uma crise, e essa crise, ela não é por conta da pandemia. A gente está falando muito disso, só fala da crise do coronavírus desse ano, começou esse ano, mas se você lembra bem, nosso planeta, o nosso mundo, né, a nossa geração, ela já vinha com a sequência de crises muito graves, irmãos, né? Que crises eram essas? Crises mundiais, crises nacionais, crises brasileiras e crises familiares, sabe? Então, a palavra de Deus, ela se encaixa em todas essas crises. Pastor, qual a crise mundial? Crise mundial, nós havíamos, no início do ano já havia um estudo de que 1 bilhão de pessoas no mundo passavam fome. 1 bilhão de pessoas iam dormir todo dia sem ter o que comer. Isso são pesquisas. Outra coisa, a crise dos refugiados. Você lembra? Crianças morrendo na praia, que as pessoas iam lá e pegavam crianças mortas, porque estavam fugindo de guerras, de bombardeios, e governos não faziam nada, pelo contrário, fechavam as suas fronteiras, os governos europeus lá, fechavam fronteiras. Os que mais morreram, os países que mais morreram gente por causa da Covid, foram os que mais fecharam fronteiras, impedindo as pessoas de entrarem nos seus países, os refugiados que fugiam da guerra. Você está lembrado disso? Essas crises mundiais, a crise ecológica, meu irmão, tacando fogo no planeta, tacando fogo nas florestas, destruindo o clima do planeta, desequilíbrio, a Amazônia sendo devastada, lá na Antártida degelando, um calor global gigantesco, coisas que a gente não estava vendo. O mundo, então, já vem de crise há muito tempo. Guerras mundiais, quantas guerras? Guerras de Alepo, guerra da Síria, várias guerras, pessoas sendo destruídas, Israel atacando Palestina o tempo inteiro, matando pessoas inocentes ali, crianças. Então essas guerras, elas já vêm muito tempo, né? No Brasil, aí você vem para o Brasil, quais os problemas que o Brasil tinha? Brasil, problemas econômicos graves, problema de desemprego. A gente tinha uma taxa altíssima já de desemprego aqui no Brasil, genocídio das comunidades negras, dos jovens negros, uma geração sendo toda destruída, sendo levada às cadeias, sem futuro, sem perspectiva, né? Há uma violência aumentando grandemente, criações de milícias no país, sabe? Crises graves, facções criminosas crescendo no país. Coronavírus chegou, mas a crise já estava instituída, meu irmão. A crise já estava instituída, desemprego em massa,
economia estagnada, Brasil isolado do resto do mundo. Então, essa é uma crise que ela existe. Talvez possa até que você fale assim, pastor, mas para mim não é, eu não vivo isso. Sim, pode ser que há crises, por isso que eu estou falando, há crise que se vê e a crise que eu vejo, a que existe e a que eu vejo. Então, nessas crises, algumas pessoas passam por crise e passam bem, elas não são tão afetadas pela crise, mas tem outras que afetam suas vidas, afetam o seu futuro, são afetadas em toda a sua existência, né? Então, essa crise, ela a que te afeta é a que de fato você vê, que existe. Você pode até dizer, mas eu passo por ela, mas ela não me toca. Mas há aquela crise que está em você, que você vê e que faz diferença em você e que toca, né, que vai fazer diferença. Então, essa crise é uma crise que o profeta Ezequiel ele está passando. Essa é uma crise que o profeta Ezequiel passa, né? Que é uma crise interna, que é uma crise que não depende do que está fora, não depende só daquilo que está acontecendo, mas que ele não conseguiu impedir que aquilo entrasse no coração dele. Que aquela crise, que os efeitos daqueles problemas tocassem ele e trouxessem para ele desânimo, trouxesse para ele falta de esperança, trouxesse para ele um desânimo muito grande. Então o profeta Ezequiel, ele está nesse tempo, ele viu o problema de Israel, ele conviveu com o problema e ele assimilou aquele problema, ele assimila aquele problema, ele vive, né? Porque tem a ver, essas crises são crises pessoais. Então o profeta Ezequiel, ele está numa crise pessoal, por causa desse ambiente, sabe, irmãos, a palavra de Deus, você que é cristão, você não pode ser apenas uma pessoa que cumpre rituais. Não é para só isso. Eu cumpro o ritual, eu dou meu dízimo, eu oro, eu falo em mistério, eu vou, sim, mas você tem que ter consciência de transformação de vidas. Jesus veio para os mais humildes. Nós precisamos ter essa consciência de que Jesus ele fez uma opção, sim, pelos mais simples, pelos pobres. E se nós não tivermos uma consciência de transformação de sociedade, como cristão, nós não vamos fazer muita diferença. Então Ezequiel está preocupado com aquela situação, Ezequiel está preocupado com Israel, com a situação do povo de Israel. Ezequiel está preocupado com aquele povo que agora já não tem cidade, não tem país, não tem templo, aí eles perderam tudo. E você sabe que os estudiosos de comportamento, né, psicólogos, terapeuta, psicanálise, tudo, trabalha nessa questão com o ser humano, e eles entendem que na nossa vida, nós passamos por mais ou menos 4 períodos de graves crises. A primeira crise é a crise da adolescência, é quando você começa entender um pouco o mundo, você sai da criança, vai para o adolescente, você começa a olhar para o teu pai, você acha já começa a ver que seu pai também, ele já não é aquela coisa toda, sua mãe já não é aquela coisa toda, né, porque eles também são humanos, eles são falhos, às vezes você não vai concordar isso, então aquela coisa de que meu pai é meu herói, minha mãe é meu herói, você começa a entrar em crise. Será que é? Não é que você não deixa de amá-los, mas você já começa a contestar um pouquinho. Isso é uma crise, mas é uma crise, porque por causa dos hormônios. Isso é bom, você está crescendo. Então essa é a primeira crise da juventude. Depois tem a crise da adolescência. Depois tem a crise jovem. O jovem é quando você já está passando para ser homem. Aí você já começa a ter a sua família, a tua casa, o seu emprego. Quando você era filho, agora você começa a ser pai. Então vem essa crise. A terceira grande crise é a crise que eu quero falar, que é a crise que eles chamam de
de meia idade, que na verdade não é meia idade, ela bate aí com 35 a 50 anos, que na verdade já é mais do que meia idade. Meia idade por quê? Porque é o que você já viveu e o que você vai viver, na perspectiva. Então, até 50, então já está até um pouquinho acima da meia idade. E essa crise vem por quê? Porque você sonhou, você elaborou, você pensou tanta coisa quando você era jovem, quando você era juvenil, você sonhou isso, você sonhou aquilo. Aí na meia idade você fala, caramba, eu não consegui fazer nada daquilo, ou eu não consegui isso, meus sonhos não consegui. Então, algumas coisas também não são sonhos. Nós temos que entender que algumas coisas nós projetamos, mas não são sonhos. E nós precisamos projetar coisas também que são palpáveis, né? Não dá para você pensar em sonhar, dizer, não, eu vou ser vou casar com a princesa, não sei das quantas. Você nasceu em Muriqui, você nasceu em Itaguaí. Para você chegar nisso, a peneira é muito fina. Então sonhe aquilo que é possível e vai dando passos a passo. Porque, estou te falando isso, sabe por quê? Porque senão você se frustra e acha que nada na tua vida vai dar certo. Então essa é a crise da meia-idade. Você fala assim, caramba, eu projetei tanta coisa, eu sonhei tanta coisa, agora eu chego com 40, com 50, e aí, valeu a pena? Olha o que eu tenho. Olha. Então, essa crise, ela vem. Eu quero aprofundar nessa crise. E a quarta crise, só para não deixar de falar, é a crise de quando você se depara com a morte. É quando você chega próximo da morte. Seja ela pela idade, ou seja ela por uma catástrofe, uma pandemia, é quando você se depara com a realidade da morte. Essa também é uma grande crise, sobretudo para aqueles que não têm Cristo Jesus, que nessa hora entram numa crise profunda e grave, porque essa é a crise da despedida, essa é a crise da falta da existência, quando você vai deixar de existir no plano terreno. Então, para quem não está preparado, essa crise também é muito forte. Mas eu quero falar da meia-idade, que essa é a crise que o profeta passa. E que crise foi essa? Então, nessa crise, Ezequiel, né, está lá na Babilônia e está tudo ruído, então Ezequiel ele está olhando essa situação, mas Ezequiel está desiludido, sabe, irmãos? Às vezes a gente luta tanto, faz tanta coisa e aquilo parece que ninguém entende. Às vezes essas crises, nós temos essas crises, você tem essa crise, né? Você às vezes fala tanto, ensina tanto, e aí você vai ver, a pessoa faz a mesma coisa amanhã, aí você fala amanhã, a pessoa está repetindo o mesmo erro. Então tem hora que você fala assim, puxa vida, isso cansa, sabe? Essa é a crise daquilo que você fala assim, caramba, eu gastei tanto a minha vida, eu entreguei, por exemplo, eu como pastor, eu tenho 20 anos já de ministério pastoral, sabe? Você acha que eu não tenho crise, irmãos? De ensinar tanto, de falar tanto, ter me dedicado a minha vida inteira. E tem coisas que, eu estava vendo essa semana, a minha esposa, né, por acaso, ela levantou lá não sei se foi no Facebook, ela viu lá o primeiro encontro de casais que nós fizemos aqui na igreja. Escute isso. O primeiro encontro de casais que nós fizemos aqui na nossa igreja, aqui em Muriqui, e a gente ela pegou as fotos, lá tinha fotos. Cara, sabe, me parece que 5 ou 6 divórcios daquele primeiro encontro de casais. As pessoas que participaram daquele encontro de casais, hoje já tem 5 ou 6 que já não são mais casados, se divorciaram. Sabe? Não está muito ali de cima, está na média, mas sabe por quê? Porque não perseveraram, porque não acreditaram na palavra de Deus, porque não ficaram firmes com Deus e abriram mão dos seus sonhos, abriram mão dos projetos. Então isso cansa, você se dedica, você busca de Deus, você prega. Então o profeta, ele está um pouco abalado com isso, e o profeta então, só que Deus tem uma promessa de restauração, mas o profeta, ele se contamina, não por aquilo que ele está contaminado,
por aquilo que ele está vendo, ele não está acreditando, né? Israel está destruído, e a circunstância que ele vê é uma circunstância difícil dele crer. Ele está num ambiente de ossos secos, ele está num ambiente que não tem mais vida, árido, um ambiente que ele não consegue ter esperança, um ambiente que ele não consegue mais ver, sabe, ali uma perspectiva melhor. Ele está nesse ambiente. Quantas vezes nós não passamos por esse momento que a gente acha que o nosso casamento não tem mais jeito, que a nossa vida, que os teus sonhos não vão conseguir, que você não vai conseguir mais superar algumas coisas, que o ambiente que você está vendo, que as circunstâncias que você está vivendo são circunstâncias difíceis de serem superadas, sabe? Sobretudo quando você vê que as próprias pessoas também não acreditam, quando você tem que acreditar sozinho, quando você tem que falar sozinho e as pessoas não creem. Então isso gera no coração do profeta uma apatia espiritual. E você acha que pastor, que líder também, não tem hora que não abala? Perguntaram uma vez para um pastor da Inglaterra, um inglês, disse assim: pastor, como que o senhor consegue pregar quando o senhor já não tem fé? Como o senhor consegue pregar quando o senhor já não tem mais fé naquilo que o senhor está falando? Ele falou assim: eu continuo pregando até a fé voltar. Eu continuo insistindo, eu continuo pregando até a fé voltar. Sabe, isso verdadeiramente é fundamental. Quando você não vê esperança, você tem que acreditar, você tem que continuar acreditando, porque ela volta. Eu não gosto mais, eu não amo mais. Continua acreditando que o amor volta, que o sentimento volta. Mas na primeira situação você já quer largar tudo, já quer abandonar tudo, quer abandonar a igreja, quer abandonar Deus, quer abandonar os projetos, quer abandonar sonhos. Na primeira dificuldade, sabe, há um dramaturgo alemão chamado Bertolt Brecht, que ele fala mais ou menos assim: um homem que sonha é bom. O homem que sonha uma semana é mais ou menos assim. O homem que sonha um dia é bom. O que sonha uma semana, ele é um pouco melhor. O que sonha por alguns anos, ele é muito bom. Mas o que tem uma vida de sonho, esse é imprescindível. É mais ou menos, não é essa a frase, mas é mais ou menos isso. Então, é imprescindível que você nunca deixe de sonhar, que você nunca deixe de acreditar. E muitas vezes você não vai conseguir, mas essas são as circunstâncias que o profeta Ezequiel está passando. E de repente, porque o problema não era apenas com o ambiente, mas o problema é com o profeta. O problema é que aquele ambiente, ele contaminou a visão do profeta. O problema é que aquele ambiente, aquela coisa, aquela situação, contaminou, é o que o profeta enxergava, não é mais o que ele acreditava. Sabe, muitas vezes o ambiente é tão ruim, a circunstância fica tão ruim, que não é mais o que você acredita, mas é apenas o que você vê, e quando é aquilo que você vê, você vai paralisar. Quando é aquilo que você só está vendo, você vai paralisar, sabe, porque o profeta estava com o estado de ânimo abatido, a sua alma estava abatida. Olha o que diz o verso 3: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu respondi: Senhor Deus, você que sabe, o Senhor que sabe. Sabe, aqui na verdade Deus está perguntando para o profeta, dizendo assim: o profeta, está vendo esse ambiente aí? Está vendo o vale dos ossos secos?
eu quero que você, o que você acha? Me dá um relatório aí, né? Qual é a sua avaliação dessa situação? O que você avalia disso aí? É possível aquilo que já está destruído ser refeito? Né? Nessa realidade, o que você pode acreditar? O que você está vendo nessa realidade? Você acha que essa realidade, onde não há mais vida, onde há aridez, é possível, profeta? Qual é a sua avaliação? Você acha que tudo acabou mesmo? Ou você acha que é possível reviver? Você acha que é possível ser refeito? Deus pergunta isso para o profeta. Na verdade, Deus está perguntando isso para o profeta. E eu quero te perguntar hoje, meu irmão, dentro das circunstâncias que você está vivendo, dentro das circunstâncias que você está vendo, talvez na sua família, talvez na sua casa, no seu casamento, na sua saúde, sabe, na sua vida financeira, tudo já está em ruínas, já está em sequidão, mas Deus pergunta, por acaso você pode esses ossos reviver? É possível reviver? É isso que Deus pergunta para o profeta. Que esperança? Essa realidade pode ser mudada? É possível manter esperança? Ver uma realidade morta e dizer, eu não vou desistir? Ver uma realidade que já acabou, mas dizer assim, eu não vou desistir? Deus está perguntando isso para o profeta. Sabe, é necessário a gente olhar isso para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso emprego, para o nosso trabalho, para os nossos sonhos. Eu não conquistei ainda, mas será que tudo acabou? Será que eu não cheguei ainda, mas será que chegou o final disso, e será que acabou mesmo? Ou é possível você falar assim, caramba, a realidade é difícil, mas eu vou profetizar. As coisas vão ser transformadas, vai mudar a situação, sabe? Isso vale para a humanidade, isso vale para o país, para o Brasil, mas isso vale para a sua família também. Agora olha o verso 4 e o verso 5, diz assim, então disse-me, profetiza a estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Ele está dizendo assim, você precisa ser contrário à razão, você precisa contradizer a razão. Às vezes a razão ela vai para um lado, mas você tem que andar em outro direcionamento. Aqui ele está dizendo que é necessário, às vezes, você sair da lógica. Porque você imagina Deus falando para o profeta, fala para os ossos secos, meu irmão. Isso é coisa de louco. Como que você vai falar para osso seco? Como que você vai profetizar a algo que é um osso? Você falando com osso, isso é coisa de loucura. Mas você sabe que a igreja, eu tenho pensado um pouco nisso também, a igreja, ela perdeu um pouco, o cristão, ele perdeu um pouco dessa sensibilidade, de um propósito que, às vezes, é melhor você obedecer. Às vezes, a obediência é mais importante do que a fé. Guarde isso. Às vezes, obediência, se ser obediente, é mais importante do que fé. Aqui, o profeta, ele não tem fé. Ele não tem fé para profetizar nos ossos. Mas Deus está dizendo, profetiza, e ele obedece. Sabe, irmãos, às vezes tem muita gente desobediente. Isso é uma desgraça. Dentro da igreja, isso é uma praga. Porque nunca conseguem nada, porque não sabe obedecer, quando não tem fé, então aí cai logo. Jesus falou para Pedro, Pedro, lança a rede na água. Aí Pedro deve ter se assustado, olhou para Jesus e falou, caramba, olhou para os companheiros, deve ter falado, caramba, Jesus amado, eu joguei a rede a noite inteira na água. Você lembra desse versículo? Pedro pescou a noite inteira, jogou a rede a noite inteira, rodou para lá, rodou para cá, puxou a rede, jogou a rede e não pegou nada. Aí Jesus, já no início da manhã,
Pedro, morto de cansado, bravo pra caramba, já não tinha mais, estava louco para chegar, jogar a rede na praia com o barco e descansar, e chateado porque não tinha pescado nada. Aí Jesus chega: Pedro, joga a rede na água. Aí Pedro olha para Jesus, o que Pedro fala? Mestre, vai dormir. Ficou de biquinho com o mestre. Ele falou: Senhor, eu vou jogar pela sua palavra, pela sua palavra eu vou jogar, porque por mim eu não jogo, eu não tenho fé, mas eu sou obediente e eu vou jogar. E quando ele joga, por obediência, a Bíblia diz que precisou de muitos barcos para encher de peixe. Seja mais obediente. A gente tem muita gente a dizer: eu sou de Deus, eu sou profeta. Mentira, porque se não tem obediência, espiritualidade está longe. Então, irmão, aqui Deus ele está dizendo para Ezequiel, não adianta, você pode não ter fé para isso, mas é comigo, é sobre a minha palavra, joga em mim, eu é que estou mandando, dá crédito para mim, você não acredita, mas faz que eu sou nesse negócio, eu estou contigo, eu é que estou mandando, eu é que estou direcionando, sabe? E aí, irmãos, o que acontece? É contradizer aquela razão, sabe? Você, mesmo quando nós não temos fé, nós temos que continuar fazendo, mesmo quando nós não estamos vendo. Ezequiel não via saída, mas Ezequiel confiava em Deus. Ezequiel estava contaminado, sabe, por um ambiente, porque ele não acreditava, o povo de Israel não acreditava que eles podiam ser redimidos, porque eles estavam na Babilônia escravizados, por causa deles mesmo, porque eles pecaram. Então Deus permitiu. Aí Deus fala assim: eu vou restaurar, mas eles estavam em dúvida, e o profeta também estava em dúvida, porque o profeta sabia muito bem que eles não mereciam. No capítulo 36, inclusive, diz: eu vou fazer não por vocês. Deus diz: eu vou fazer não por vocês. Então, sabe, irmãos, mas o nosso desânimo muitas vezes vem por aquilo que a gente está vendo, sabe? O nosso desânimo vem porque ele não está fora, mas ele está dentro. O desânimo vem, aquilo que você quer desistir, não é porque você está vendo um ambiente ruim, não, é porque o ambiente ruim está em você, é lá dentro de você que você não está acreditando mais, você não está acreditando nem mais em você. Por isso que você não acredita nos outros, por isso que você não acredita no seu pastor, por isso que você não acredita nem em Deus. Mas é por quê? Porque esse ambiente externo, ele já tirou a sua alma, ele já tirou a tua força, porque você permitiu, porque você deixou, e às vezes você ainda quer botar culpa nos outros. Sabe, irmão, eu quero te dizer então aqui dentro dessa palavra, né, nós perdemos, né, essa constante, essa circunstância que a gente precisa às vezes obedecer, mesmo quando a gente não está vendo, não mesmo quando a gente não crê, mas obedecer principalmente pela fidelidade, pela lealdade, ser fiel, irmão, ser leal com quem te ajudou, ser leal com quem é contigo, sabe? A igreja é feita de irmãos, não é feito de adversários. Hoje a igreja está cheia de adversário. Parece que é um ambiente que é mais propício para ter adversário dentro da igreja. Então, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Quando acabar a sua fé, vai por aquilo que Deus está falando, vai por aquilo que tua liderança está falando. Confia, obedece. Às vezes é igual quando você está doente. Às vezes você está doente, você tem que ser internado, meu irmão, você não vai ter força para ir para o hospital, alguém tem que te levar. E para a questão espiritual não é a mesma coisa, mas a questão espiritual você quer se debater, você quer espernear, você quer ser igual criança, sabe? Então isso é muito danoso para a sua vida espiritual. O profeta ele estava assim, o profeta Ezequiel estava assim, sabe? Temos que continuar, não por sentimentos. Às vezes você tem que ser leal não por sentimento, mas por compromisso. Você tem que continuar a acreditar. Está tudo ruim, meu casamento.
Eu não quero mais, não amo mais a mulher, eu não amo mais o marido. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes não é pelo sentimento que você vai ficar, não é, mas é pelo compromisso, pela fidelidade, pela lealdade. Você está entendendo isso? E aí Deus restaura o resto. Lealdade dá fruto, e o fruto da lealdade é a honra. Fruto de lealdade é honra. Tem muita gente desonrando todo mundo aí, não conhece lealdade, não consegue fidelidade, sabe, não honra ninguém. Então, amigos não abandonam amigos, né? O comportamento é lealdade, que traz o que vai gerar em você, o que gera em nós, sabe, o caráter é a lealdade que temos, Agora vamos aqui, estou indo por final, meu irmão. No verso 7, no verso 8, diz assim: então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído de um barulho de ossos que batiam contra os ossos, ajuntavam cada caso nos ossos. Olhei, e que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu sobre eles, mas não havia neles espírito. Olha só, então ele não acreditava. Irmãos, você está entendendo aqui que essa é a circunstância que Deus leva o profeta para mostrar a circunstância de Israel. Amém? Israel é esse vale de ossos secos, e Deus está falando: vou restaurar Israel. Então o profeta está ali como um homem de Deus, um profeta. Você precisa ter a postura de profeta, de homem de Deus. E profeta não fica fazendo mimimi, biquinho, não sei o que, não. Profeta não tem que liberar a palavra de maldição. Profeta não é para liberar palavra de desânimo, de desgaste, não. Ainda que você não creia, ainda que você não tenha fé, você vai fazer porque Deus está mandando fazer. Então, quando ele profetiza, o que acontece? O milagre acontece. Os ossos começam a se juntar, os tendões começam, a vida, a aridez. Quando ele sai, quando a visão dele sai, e entra o poder de Deus, porque ele profetiza sobre a palavra de Deus. Deus fala assim: profetiza, e ele profetiza na palavra de Deus. O milagre começa a acontecer. Às vezes, o milagre não vai acontecer, não é porque você acredita ou porque você não acredita. O milagre vai acontecer se você estiver alinhado com a palavra de Deus. E ele se alinhou com a palavra de Deus. Aquele sentimento que ele não acreditava, ele falou: eu não acredito, mas eu vou profetizar porque o Senhor está mandando profetizar. Sabe, irmãos, às vezes você fala assim: eu não acredito no meu filho mais, eu não acredito no meu casamento mais, eu já investi, agora chega, meu filho está na droga, agora eu desisto, minha mulher bebe, meu marido está bebendo, está fumando, feito um troço lá, eu vou esquecer. Não faça isso. Não vale a pena desistir agora. Você já chegou até aqui. Continue. Você pode não ter fé, você pode não estar vendo, mas a palavra do Senhor manda você profetizar sobre o vale dos ossos secos. Profetiza. E aí, irmão, o que eu quero agora passar, que eu vou para o final, mas aí você, deu certo, os ossos se juntaram, o esqueleto, o corpo se fez, aí acabou. Não. Tem muita gente que fica na mediocridade, na média ali, medíocre, ganha uma bênção, vem aqui na igreja, aí recebe uma bênção, está cheio aí, aí recebe, Deus faz um milagre, os ossos se juntam de novo, estava tudo morto, Deus restaura, aí no dia seguinte já some, já abandona Deus. Mediocridade, porque os ossos se juntaram, mas ainda não havia o quê? Ainda não havia o Espírito. Verso 8, ele diz assim: olhei e havia tendões sobre eles, cresceram carnes, se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então, a obra terminou? Não. A obra terminou? Não. Deus estava trabalhando,
Deus estava trabalhando, mas ainda não tinha terminado. Ele disse: então profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito agora. E aí, meu irmão, minha irmã, olha o verso 11. No verso 11, então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos todos exterminados. Quem disse isso? Quem disse isso? Então me disse: filho do homem, Deus diz para ele, então, filho do homem, estes ossos são a casa de Israel, e a casa de Israel diz: os nossos ossos... Irmão, sabe o que ele está dizendo aqui? Que o senso comum, o povo aí, o senso comum, ele não acredita. Ele diz: nos nossos, não é Deus que disse, foi Deus que disse que os ossos secaram, foi Deus que trouxe um abatimento para o profeta, de não acreditar. Não, foi o povo que abateu o profeta, foi o povo com as suas atitudes que fizeram que o profeta nem acreditasse mais. Porque diz: a casa de Israel diz que eles são ossos secos, a casa de Israel diz que não tem mais jeito, é a casa de Israel que está dizendo: acabou a nossa esperança. E aquilo, sabe, não somente esse senso comum, sabe, de que não vai dar certo, de que daquilo você não vai sair com vida, entrou na Covid lá, vou morrer, isso é senso comum, meu irmão. Briguei com a mulher, acabou o casamento, isso é senso comum, meu irmão. O profeta não age dessa maneira, e nem pode ser contaminado pelo senso comum, nem pode ser contaminado porque tem quem tem menos fé do que você. Então, o Deus está dizendo para o profeta, é o povo de Israel que diz isso, que eles são esses ossos secos, que eles não têm mais saída. Mas ele diz assim, eles que dizem que estava morto, eles dizem, eis que tudo estava morto. Então, o profeta, você e nós como profetas, nós precisamos o quê? O profeta é aquele que diz que nós não somos iguais ao senso comum. O profeta vai dizer que ele não é igual ao senso comum, que ele não pode pensar igual pensa todo mundo. Você está vendo aí agora a igreja aqui nossa, por exemplo, vou dar esse exemplo aqui, está todo mundo parado, todo mundo reclamando, aqui a gente derrubou a igreja, para fazer uma igreja nova. O senso comum diz: pastor, mas agora, meu irmão, eu não vou seguir senso comum, eu vou seguir a palavra do Senhor, e é isso que você tem que fazer. Você tem que seguir a palavra do profeta, andar debaixo da palavra do profeta, não andar debaixo de palavra de senso comum, de gente que se converteu ontem, de gente que tem o problema ontem, hoje, amanhã, todo dia tem o mesmo problema, e você fala e você ora, mas não melhora, está sempre vendo as circunstâncias ruins, sempre reclamando de tudo. Então, irmão, eu quero finalizar essa palavra. A esperança não é esperar no que dá certo. A esperança não significa esperar que vai dar certo, mas fazer o que é certo. Se vai dar certo, se todos aqueles ossos, irmãos, eu quero finalizar, se todos aqueles ossos, eles se juntaram, todos eles se tornaram vidas, eu não sei, você também não sabe, que a Bíblia não diz. Então, não é você saber se o profeta, Deus não estava mandando o profeta dizer ou esperar que aquilo ia dar certo, mas Deus estava falando para o profeta para fazer o que é certo. Se aconteceu ou não, não é problema do profeta. O problema do profeta é profetizar, é acreditar. O problema do profeta, ele é confiar na palavra de Deus. O problema do profeta, mesmo quando ele não tem fé, ele fazer porque ele é obediente. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero te dizer que existe duas crises, e essa crise você tem que decidir hoje. Que crise que você quer viver? É a crise que você está vendo ou a crise que está dentro de você? É essa crise externa que vai definir a tua vida?
Ou é a palavra do Senhor que está dentro de você que vai dizer, ó, profetiza no meu nome. É no meu nome que você vai profetizar e essas circunstâncias elas vão ser transformadas. É no meu nome que você vai profetizar e os ossos serão juntados. E não somente os ossos, mas o Espírito vai entrar neles também, porque aquele que começa a boa obra é fiel para ir até o fim. Eu quero orar pela tua vida nessa noite dizendo, olha, a crise quem vive é você. Você que escolhe a tua crise. Agora tome posse nessa noite da restauração de Deus na tua vida, da restauração do Senhor na tua casa. Amém? Feche teus olhos aí. Eu quero orar contigo, antes da gente celebrar a ceia, eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Vento que vem dos quatro cantos, em nome de sopra agora, vento que vem do sul, vento que vem do norte, do leste, do oeste, vento dos quatro cantos, envolve agora, aleluia, envolve essa casa, envolve essa família, envolve esse lar, essas circunstâncias, os ossos secos vão voltar a viver, essa família vai ser restaurada, essa saúde vai ser restaurada, essa questão financeira vai ser restaurada, este lar vai ser mudado para a glória do seu nome. Eu abençoo e libero uma palavra profética sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus te abençoe. Pega agora, amém.